Amém, meus irmãos, graça e paz. Feliz Dia dos Pais, aos pais aqui presentes, aqueles também que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe suas vidas, lhe dê graça, para que você possa ser instrumento do Senhor na instrução dos seus filhos aqui neste mundo. Irmãos, antes da gente ler o texto, como foi colocado aqui pelo pastor Eudes, vamos orar por Eric, filho da irmã Edith, que estava tendo uma dor na nuca, náusea, está sendo medicado, mas ainda se encontra assim. Então vamos orar por ele. O Senhor Deus é conhecido por Jeová Rafá, que é o Deus que cura, e nós confiamos que o Senhor pode agir em seu favor quando nós buscamos a sua face, crendo que Ele pode fazer, e assim esperamos que Ele faça o seu agir e traga alento, cura na vida do Eric, filho da irmã Edith, tá certo? Vamos orar, fechar os seus olhos, ore ao Senhor. Deus bendito, Pai amado, nós estamos diante da Tua face, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, e queremos colocar diante de Ti a vida de Eric, Senhor, que está passando mal, com essa dor na nuca, náusea, vômito. Pedimos o Teu agir em seu favor, Pai. Sabemos que o Senhor pode curá-lo completamente, sem nenhuma intervenção humana, mas também sabemos que o Senhor pode agir por meio da intervenção humana, orientando os médicos na medicação correta, na identificação daquilo que está causando esse problema. Pedimos, ó Deus, de qualquer que seja a forma, que o Senhor venha agir em seu favor, que o Senhor derrame sobre ele a Tua cura. Nós pedimos por isso nesta noite, como igreja do Senhor reunida neste lugar, e rogamos a Ti, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Dia dos Pais, e o tema não poderia ser diferente, nós iríamos trabalhar nessa noite. Eu ainda não tinha decidido o que iria trazer, aí minha esposa deu a sugestão. Ela disse, tem algo aqui nesse livro, e já vou adiantando para os irmãos, essa mensagem aqui está com base no livro Pais Corajosos, de John MacArthur. Então, tem muita coisa lá interessante para os pais, já deixo aqui como dica para a leitura. Então está com base ali, e ele apresenta ali 10 lições cruciais que cada pai deve ensinar para os seus filhos. Eu não trouxe as 10, mas peguei algumas, 6 ou 7, eu não sei. A gente vai abordar aqui nessa noite em cima desse tema, que é muito pertinente. E assim, embora ele esteja falando do líder no lar, do pai, obviamente isso se estende ao pai e mãe, aquele que é responsável no seu lar, aquele que está educando e instruindo os seus filhos. E esse texto, né, do livro é bastante interessante, e eu queria dizer para os irmãos que ele traz muita exortação para a gente, e essas exortações, elas servirão para que a gente possa ou endireitar o nosso caminho, ou aprimorá-lo ainda mais naquilo que estamos fazendo em relação aos nossos filhos. Então preste bem atenção, ele se baseia muito nos textos de Provérbios, trazendo lições exatamente daquilo que Provérbios fala, né? Filho meu, ouça a instrução do seu pai. E aí Provérbios é um livro que ele se apresenta ali como o sábio pai que está instruindo o seu filho, e no caso aí os filhos de Deus são instruídos ali pela palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir em Provérbios, capítulo de número 1. Capítulo 1 de Provérbios. Eu já tenho em mente, não para agora, de trazer uma série de mensagens no livro de Provérbios. Então essa parte inicial é para uma outra oportunidade. Eu quero ler a partir do versículo número 8. 8 e 9, na verdade. São os dois versículos
aqui para a gente apresentar diante desse tema. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, pedimos a tua graça diante da tua palavra e pedimos, Senhor, que nessa reflexão dessa noite, nessa mensagem, com as lições aqui apresentadas, Senhor, à luz da tua palavra em Provérbios, possamos ser edificados, consolados e exortados pelo Senhor. Dá-nos graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, criar filhos dá trabalho. Quando eu falo dá trabalho, eu não estou falando de ter que limpar a fralda, de ter que preparar a comida, arrumar as coisas que ficam bagunçadas. Isso aí esse trabalho é corriqueiro, vamos dizer assim. Não é desse tipo de trabalho que eu estou falando. Eu estou falando de educá-los para a vida, de instruí-los. E para isso os pais, eles precisam ser assertivos. Assertivos no sentido da educação, de ensinar o caminho, de dar exemplo, de mostrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim nesse mundo, e aquilo que vai trazer benefícios e malefícios para a vida dos seus filhos, na vida que eles vão trilhar nessa terra. E isso a criança, ela vai aprendendo desde pequenininho até a vida adulta. Dizer, não, eu aprendi do meu pai, da minha mãe, isso e aquilo. Quantos testemunhos já ouvimos falar de pessoas que dizem, não, meu pai dizia isso, minha mãe dizia isso, meu avô dizia isso, minha avó dizia aquilo, né? Então, são lições que nós aprendemos durante toda a nossa vida, mas é preciso que a gente esteja atento na instrução dos nossos filhos de maneira assertiva, e isso dá muito trabalho, porque isso requer de nós esforço e disciplina por parte dos pais. Principalmente nos dias atuais, não era diferente antes, mas eu acredito assim que antes, como muitos dos nossos pais, dos nossos antepassados, trabalhavam na roça, então desde pequeno os filhos estavam junto dos pais ali trabalhando e, de certa forma, convivendo com eles, né? Hoje é mais complicado, muitas vezes a gente na cidade, né? A gente trabalha em um determinado lugar, fica distante dos nossos filhos, às vezes terceirizamos, porque não temos tempo, passamos 40 horas ou mais no nosso trabalho, e aí deixamos o nosso filho ou numa creche, ou com algum cuidador, enfim. Há um contexto em que a escassez de tempo, ela prejudica a nossa instrução, o nosso acompanhamento. A Bíblia já recomenda que a gente deve inculcar na mente da criança, todo momento, toda hora, os ensinamentos de Deus. E para fazer isso a gente precisa estar presente. Sem estar presente, fica difícil a gente ter uma instrução assertiva. Isso não quer dizer impossível. Isso quer dizer que vai exigir ainda mais dos pais um esforço maior, porque ele vai chegar de um trabalho cansado e ele vai ter que se esforçar para dar atenção ao seu filho. A gente às vezes acha que o nosso filho quer muita coisa. Quer uma bicicleta, e às vezes quer mesmo, quer um carrinho, quer aquilo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele quer mais a sua presença do que qualquer uma dessas coisas. Uma brincadeira que você faz com ele, a sua presença ali com ele, é muito mais profundo e é um legado muito maior do que qualquer bem material que você possa entregá-lo e dar a ele. E é preciso que a gente coloque isso em consideração na nossa carreira, obviamente, no nosso trabalho, para o que vivemos, né? Muitas vezes a gente se esforça e trabalha pensando nos nossos filhos. E talvez não seja isso que ele esteja esperando de nós. E a gente precisa equilibrar a nossa vida nesse sentido, não é? Não é fácil,
não é fácil, às vezes não depende de nós apenas, é o nosso sustento, é o nosso emprego, mas eu digo isso para que a gente avalie, porque há pessoas que têm condições de avaliar isso melhor e não fazem, porque julgam mal, julgam que a necessidade do filho é uma e ele não está dando aquilo que realmente é necessário, porque ele está fazendo uma escolha ruim. Bem, Salomão já disse aqui que nós pais, embora aqui tenha dizendo o que deve ser feito em relação aos filhos, a direção é para os pais. Nós pais, é isso que eu quero falar nessa noite, né? Temos uma responsabilidade, e a responsabilidade é o ensino. Salomão está falando aqui para o filho, que deve ouvir e guardar o ensinamento do pai. E aqui nessa noite eu quero destacar para os pais a nossa obrigação de ensinar, de instruir, de entregar aos nossos filhos um legado de Deus, né? Das coisas de Deus, e também das coisas terrenas, que não são terrenas em si mesmo, são coisas de Deus também, porque glorificamos a Deus através de tudo que fazemos neste mundo. Este mundo o Senhor fez para os homens, nós vivermos nele. E tudo que fazemos neste mundo, a própria Bíblia diz que devemos fazer para a glória de Deus. Então, todas as coisas, trabalhar, se divertir, enfim, o que for nesse mundo, a gente deve colocar Deus sempre nesse meio, né? Nesse centro. Ou seja, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Dito isso, meus irmãos, algumas lições que nos apresentada no livro Pais Corajosos, é que nós devemos ensinar os nossos filhos a temerem a Deus. Esse é o primeiro ponto. Ensinar os nossos filhos a temerem a Deus. Provérbios 1, versículo 7, é um versículo antes do que foi lido aqui, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ora, se nós somos chamados à responsabilidade de ensinar e instruir os nossos filhos, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do saber, cabe a nós dar sabedoria aos nossos filhos. E a sabedoria passa por temer a Deus. Temer a Deus é um dos pontos que nós devemos desenvolver e inculcar na mente dos nossos filhos. Primeiramente, nós devemos temer ao Senhor. E temendo a Deus, os nossos filhos também verão esse exemplo em nós, mas também instruí-los e mostrá-lo que temer ao Senhor vai trazer um benefício muito grande para a sua vida. E isso é exigido por Deus de todo ser humano. Os nossos filhos precisam saber disso, saber que precisam temer ao Senhor. E aí, meus irmãos, quando se fala em temer a Deus, se está falando de dois aspectos nesse significado de temer a Deus. Um aspecto é positivo. E qual é o aspecto positivo? O aspecto positivo é que nós devemos instruir os nossos filhos, a nós mesmos, né? Mas aos nossos filhos, que é o primeiro aspecto, do temor a Deus, é o temor que leva a uma reverência. É honrar a Deus. Esse temor é quando a gente pode exemplificar aqui no meio da terra. Quando você vai para uma audiência, por exemplo, diante de um juiz, como é que você comporta diante dele? Falando de qualquer maneira? Há um certo temor na sua maneira de lidar com aquilo, de falar, de se expressar, de agir naquele lugar, não é? Então é essa reverência, é esse respeito pela autoridade, vamos dizer assim. Então nós precisamos desenvolver em nós e também nos nossos filhos esta reverência à autoridade de Deus, né? Desenvolver reverência na criança em relação a Deus. E para isso é preciso instruí-los nos atributos divinos. Quem é Deus?
Quando nós olhamos quem é Deus, nós desenvolvemos esse temor reverente, esse temor que nos leva a honrar ao Senhor. Então, os atributos de Deus demonstram a dimensão de quem Deus é, porque Ele é um ser, como a Bíblia apresenta, onipotente. Veja como a Bíblia descreve Deus em seus atributos. Ele é um Deus onipotente, tem poder infinito, é o Todo-Poderoso. Ele é um Deus onipresente, é um Deus que está presente e permeia todos os lugares. É um Deus onisciente, conhece todas as coisas, infinito em sabedoria. É um Deus imutável, e assim, etc. Amoroso, enfim. Os atributos de Deus precisam ser ensinados, para que haja um temor reverente. Quem é Deus? Deus é alguém que eu tenho que me ajoelhar, porque Ele é superior a tudo que existe. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele governa o universo e Ele governa os homens. Nada escapa das suas mãos, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Nada se esconde dos seus olhos, porque Ele conhece e Ele enxerga todas as coisas. Ele está presente em todo lugar. E essa presença de Deus, esse senhorio do Senhor, essa grandeza é que vai desenvolver em nós a reverência. E vai desenvolver nos nossos filhos essa reverência. Quando nós absorvemos o conceito de quem é Deus, a gente sabe que não pode se aproximar de Deus simplesmente porque Ele nos dá as coisas, mas porque Ele é esse ser santo e poderoso acima de tudo, supremo Senhor do universo. E isso deve gerar em nós temor. O supremo Deus se dirige a nós, pobres criaturas mortais, insignificantes. O supremo Deus se dirige a nós e quer se relacionar conosco, e nos chama à comunhão com Ele, e nos chama a reconhecê-lo como seu Deus. E Deus significa tudo isso. Os seus atributos estão ali colocados. O segundo aspecto do temor é sabendo que esse Deus que é grandioso, majestoso, glorioso, que nos maravilha, né? Nos deixa admirado, portanto, com esse temor reverente, é um Deus que tem todo o direito de julgar e de punir a todo e qualquer homem. Então não é só a questão de quem Ele é, mas também do que Ele pode fazer naquilo que Ele é, a autoridade que Ele tem e o direito que Ele tem sobre as suas criaturas. Esse chama a questão negativa do temor, né? Temo também, porque além dele ser esse Deus maravilhoso e grandioso, Ele é aquele que irá julgar a minha vida, irá julgar os homens. Os nossos filhos precisam saber disso, que Deus irá julgar cada um dos homens, inclusive eles. Eles precisam crescer com esse temor, um temor de reverência, mas um temor também que reconhece o direito de Deus de julgá-lo, e de que eles serão julgados, querendo ou não. Então, nós devemos ensinar os nossos filhos que o nosso Deus é santo e que Ele não tolera o pecado e irá julgar os pecadores. Os nossos filhos precisam ter consciência disso, de que Deus julgará todo homem, julgará os pecadores, e eles são pecadores. Precisam reconhecer isso e andar em temor diante do Senhor.
Segundo, vou ter que adiantar, porque senão a mensagem vai ficar muito longa. Ensine seus filhos a guardarem seus pensamentos. O provérbio diz assim: não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das pessoas. Repetir, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as no pescoço, ao pescoço, escreve-as na tábua do seu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Está lá em Provérbios 3, 3 e 4. Aqui coração refere-se à mente. A mente. Então, tanto nós como os nossos filhos precisam guardar a bondade e a fidelidade ao Senhor e entender isso para ter uma vida que reflita essa verdade. E aí isso deve ser guardado, inscrito, gravado na nossa mente. Então, coração aqui é o lugar dos pensamentos, emoções e vontades. E aí, meus irmãos, há algo muito sério. Porque hoje, mais do que nunca, os nossos filhos estão expostos a uma quantidade de conteúdo inimaginável que influencia a sua mente, que atinge o seu coração e que pode conduzir a sua vida à perdição. Há um desvio grande nesse mundo. Então, a gente vê que as mídias têm atacado a mente dos nossos filhos. Há muita porcaria nas redes sociais, na internet, há acesso que muitas crianças têm tido, os nossos filhos têm tido e todo mundo tem tido. A gente tem que se policiar para não deixar que essas coisas invadam a nossa mente de tal maneira de mexer com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a nossa razão, de maneira a curvar todos nós aquilo que não é agradável ao Senhor. Se nós temos que nos proteger disso, muito mais os nossos filhos, que ainda não têm maturidade, muitos deles. Precisamos acompanhar, estarmos atentos ao que eles estão consumindo, porque isso influenciará a vida deles. Vai ser uma influência para o bem ou para o mal que ele estiver consumindo, vai ser influência na vida dele. E é preciso estar atento a isso, meus irmãos. Ensine seus filhos a guardarem os seus pensamentos. Ou seja, faça com que eles, e aí a gente precisa ser assertivo nisso, que eles sejam criteriosos. Muitos dos nossos filhos, nós que temos que ser criteriosos e estar atento ao que eles estão absorvendo e recebendo, né? Mas os mais grandinhos, nós precisamos instruí-los de maneira assertiva para que eles sejam criteriosos a selecionar o conteúdo que eles estão consumindo, porque isso vai influenciar. Mais cedo ou mais tarde, vai estar refletindo em sua vida. Nós somos o que lemos, nós somos o que vivemos, nós somos fruto do nosso habitat. E não é diferente, aquilo que a gente está absorvendo, a gente vai refletir mais cedo ou mais tarde, e inconscientemente aquilo vai trazendo uma transformação na nossa vida. E aí vai se tornar consciente, porque vai nos levar à rebeldia, ao afastamento de Deus, a um direcionamento que não é o melhor que você enxerga como o melhor para o seu filho, não é? E é preciso que a gente desperte para isso. Para a vida, tanto espiritual, mas para a vida no sentido geral. O que a gente espera dos nossos filhos nesse mundo, nessa vida? Qual o direcionamento que nós queremos dar? E aí, se você deixar isso solto, não espere coisa muito boa, porque o que tem de porcaria por aí, influencia na mente de muitos adolescentes, jovens, crianças, não é brincadeira.
Então, a exortação aqui para a gente é: ensine seus filhos a guardarem seus pensamentos. Seus pensamentos. Olha, lá em casa, os nossos filhos, os celulares deles, são os nossos celulares velhos que não serviam mais, que descarrega com 1 hora de uso, ele está descarregado. É assim, e alguns já acho que nem pega mais. E eles só podem pegar nesse celular debaixo da nossa autorização. Tem que pedir para usar. E a gente tem que saber o que é que eles vão fazer com esse celular. Mas você quer para quê? Aí muitas vezes Pedro quer para jogar um joguinho. Aí tem que ver se esse joguinho é online, se não é, como é, se é baixado, porque online tem interação, a gente tem que saber. Aí tem aquele período ali. Que período é? É 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. É aquele período ali que a gente sabe que ele está fazendo aquilo ali e a gente acompanha e sabe o que ele está fazendo. E pronto, acabou, deu o celular de volta, porque não é nem no celular dele, porque não aguenta. É o meu, o de Raquel, a gente faz isso. Quer assistir? Na TV, escolhe lá um programa e vai lá, e a gente sabe o que eles estão fazendo. Isso é importante nesses dias, meus irmãos. Porque o que tem por aí de coisas ruins não é brincadeira. E uma criança passa para outra, né? Esse negócio do WhatsApp, pronto, o WhatsApp, às vezes vai falar com um coleguinha da escola, aí manda mensagem para o celular da mãe, e a mãe, aí, tá, responda, pronto. Aí, esse negócio ficar lá em grupos, que um posta uma coisa, manda uma coisa que não presta, enfim. E a gente sabe. Isso acontece no dia a dia, obviamente, mas a gente tem que estar acompanhando. E se deixar a coisa solta, pior, irmãos. Então é preciso estar muito atento. Às vezes nós queremos, aquilo que eu falei do início, né? Filho dá trabalho. A gente não quer ter trabalho, aí está fazendo as coisas em casa, pega o celular e diz, toma. Pronto, aí o menino passa ali o dia todinho, à tarde, à noite, se deixar, não dorme, mas a gente fica tranquilo, fica em paz, porque... Cadê o menino? Está ali, está tão quietinho. Mas também, você está dando um ópio, está dando veneno, está dando cocaína ao seu menino, porque a gente sabe que o celular vicia, está aí os estudos mostrando. Está dando uma coisa ruim, está construindo um mal, achando que está fazendo bem. Você está se livrando de trabalho ali naquele momento, mas você está criando um problema para você no futuro. Está criando, viu? Não pense que não esteja, porque se você não sabe o que o seu filho está sendo influenciado, o que está vindo para ele, e você está se livrando dele com o celular ou com a televisão, sem saber o que é que ele está consumindo, você está se livrando de um trabalho agora para um trabalho muito pior lá na frente. E espero que esse trabalho não lhe traga muito desgosto, mas saiba que isso pode ser um problema na sua vida. Portanto, é melhor que você tenha um trabalho agora, mas instrua o seu filho, que não é garantia, mas você vai fazer o seu papel. A Bíblia manda que a gente instrua, ensine, eduque. É o nosso papel. A gente tem que fazer a nossa parte. Se vai sair como a gente planejou, não há garantia. Mas eu quero dizer que é muito mais fácil que os nossos filhos nos escute a gente sendo assertivo do que a gente largando eles, né? Largando, a gente realmente não sabemos o que vamos colher. Pelo menos a gente tem uma expectativa, quando a gente está fazendo a coisa certa, de que colheremos bons frutos, né? A própria Bíblia diz isso. O que nós semeamos, nós colheremos. Então, o que você tem semeado, provavelmente é o que você vai colher. Então, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se deixarmos os nossos filhos assim, sem vigiar contra a má influência que assola a mente dos nossos filhos, a coisa vai ficar difícil. Então precisamos treinar os nossos filhos com a verdade, a virtude,
a fidelidade, a honestidade, a integridade, a lealdade, o amor e outras qualidades semelhantes. Então, ensine seus filhos a guardarem seus pensamentos. E essas virtudes cabem a todos nós. Se puder ter acesso a fontes boas nas mídias que você possa usar para instruir nessas virtudes, amém, glória a Deus, coisa boa. Use como complemento nisso aí, mas não largue sem saber o que está acontecendo. Terceiro, ensine seus filhos a obediência aos pais. Eita, parece óbvio isso, né? Mas tem pais que não lidam bem na criação dos seus filhos e criam o seu filho como um rei na sua casa. O rei e a rainha é o pai e a mãe. O filho não é o rei. Ele não manda. E ele precisa saber que ele não manda na sua casa. Isso aí não é um autoritarismo. É sinônimo de que ele deve respeitar a autoridade do seu pai e da sua mãe. Que ele deve honrar o pai e a mãe. Às vezes a gente falha muito em coisas pequenas. E achando que, fazendo tudo pelo nosso filho, e até estimulando certas birras. Quando a gente precisa ensiná-los a respeitar as autoridades, e começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Precisamos ensinar a obediência. Criança é dela, ela não vai obedecer, é da criança. E você deve, com muito amor, muito tato, trabalhar isso. Trabalhar essa questão. É da criança, irmãos. E a gente precisa deixar, a gente entende que criança é criança. Ela vai fazer birra, ela vai querer fazer aquilo que é do gosto dela. Enfim, são coisas que mais a gente precisa dar um norte. E mostrar que os pais são autoridades e requerem e devem ser obedecidos. Então você é responsável por educar o seu filho a reconhecer essa autoridade em você, a obedecer a você. Meu filho, o provérbio diz assim: escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e fiz andar pelas veredas da retidão. Provérbios 4, 10, 11. O 20 e 21 diz assim: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que ele se afaste dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração. Em todas as instruções, o pai está reforçando o primeiro mandamento com promessa, que é: filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Está lá no Decálogo, e o Novo Testamento repete isso: honrar pai e mãe. E a obediência está clara aí, e diz que essa obediência fará com que o seu filho escute você, escute os seus conselhos. Se você não tiver autoridade com o seu filho, ele não vai ouvir você, pode falar o que quiser. A palavra de um desconhecido na rua vai ter mais peso do que a sua. É por isso que um professor em sala de aula, ele diz uma coisa, o pai diz outra, aí o filho: não, eu vou seguir o professor. Por quê? Porque ele respeita mais o professor do que você, essa é a verdade. Essa é a verdade. Você não ensinou ele a reconhecer a sua autoridade, mas o professor se mostrou como autoridade sobre ele na sala de aula. Ele, para o seu filho, tem autoridade, você não. Então, se você não for autoridade sobre o seu filho, outra pessoa vai ser. Outra pessoa vai ser. Não sei quem, mas alguém vai ter. Uma influência que era sua, vai ser dada a outro. Então, como pai, nós temos essa responsabilidade de instruir os nossos filhos a enxergarem a autoridade de pai sobre nós. E é um mandamento com promessa, irmãos. Isso quer dizer que a vida dos nossos filhos pode ser uma desgraça, porque eles não nos honraram. E nós somos culpados, poderemos ser os culpados dessa desgraça, né?
porque nós não ensinamos eles a honrar a nós. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu aprendi, a gente conversa sobre essas coisas quando está estudando, né? Olha, tudo que é de ruim nos nossos meninos, não é culpa deles não, é culpa da gente. Pode ter certeza disso. Porque o errado deles deve ser corrigido por nós. E se a gente não corrige, então a gente está incentivando o errado. Então, às vezes os nossos filhos nos fazem vergonha, né? Mas é culpa da gente, irmãos. Às vezes somos pegos de surpresa. O menino se comporta assim, de repente tem um comportamento. Mas aquilo ali serve, de momento, passou vergonha, mas você serve para você chegar, meu filho, você fez uma coisa que não deveria. E você vai instruindo, vai mostrando o caminho. Mas a verdade é que aquilo que se fala dos nossos filhos, das nossas crianças, na verdade, deveriam estar falando de nós, porque a culpa é nossa. Então, você, pai, tudo que falar nos seus filhos, não vou dizer tudo, se ele já for grande, né? Já teve mas muita coisa é nossa falha, é nossa culpa. Falhamos nesse trabalho, que é árduo, que é duro, que é difícil, e aí tá, nossas limitações também é um problema, né? Nós não somos perfeitos, vamos falhar nisso, mas a gente tem que ser, vamos dizer assim, dedicado a entregar o máximo possível daquilo que podemos dar. E não abra mão de ensinar os seus filhos a obedecer você. 4. Ensine seus filhos a selecionar suas companhias cuidadosamente. Quando é pequenininho, né? Tá tudo bem. Criança é criança. Às vezes a gente vê uma criança meio... Essa criança é uma má influência, mas não é criança, deixa. Ainda você tem que estar ali mostrando, obviamente vendo, né? E dizendo, olha, fulano fez isso aí. Não, mas não faça isso não. Faça diferente, mostre que é isso, é aquilo. Às vezes você até vai no embalo e faz também, aí você chega e corrige e tal. Mas vai chegar uma fase, adolescência, jovem e adulta, que a gente precisa ter construído essa autoridade desde antes, para que eles possam nos ouvir, né? Vai chegar um momento que a gente precisa abrir os olhos dos nossos filhos para eles selecionarem bem as suas amizades. A amizade é uma escolha, irmãos. E a gente sabe disso. Então, às vezes os vínculos se chegam ali por N motivos, mas ao caminharem juntos, você vai mostrando para os seus filhos, olha, para que ele possa selecionar, esse meu amigo tem agido assim, isso não é coisa boa para mim, isso não dá certo. Ele tem que começar e olhar assim, não, essa pessoa eu tenho que me afastar. Fiz amizade, gosto muito, mas isso não vai me levar a um lugar bom não. E eles precisam ter esse senso crítico. E nós devemos, desde cedo, instruir os nossos filhos a selecionar bem as companhias. Isso é bíblico, né? Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. E as más companhias, elas tanto podem ser físicas, né? No mundo de hoje, elas são físicas e virtuais, viu? Os nossos filhos têm amigos hoje, principalmente jovem, adolescente, tem amigo que é amigo que você conhece, e tem amigo que, sei lá, está morando, você não sabe nem onde ele reside, que são amigos virtuais. E aí por isso que a gente precisa ensiná-los a selecionar os seus amigos, né? Porque a gente não vai acompanhar tudo, a gente não vai estar. Vai ter amigo do seu filho que você nunca vai ver na vida, né? Colegas pelo menos de faculdade, de escola, enfim. E aí eles precisam saber selecionar e se aproximar de quem ele vê que vai agregar coisas boas para a sua vida, e se afastar de quem eles vão ver que não vai trazer coisa. E como é que eles vão ter esse senso? Com instrução, aprendendo ao longo da vida, seu desenvolvimento como criança.
Então, não esqueça disso. Meus filhos se corromperam. Foi. Você não instruiu para que eles selecionassem as suas companhias, logo, as companhias que ele teve influenciou ele para o mal, felizmente. Então, olha o alerta bíblico: não vos enganeis. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Quinto, ensine seus filhos a trabalharem diligentemente. Olha que coisa. A trabalharem diligentemente. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o valor do trabalho e do esforço. Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. Em outras traduções, para a plebe. Né? Aí diz o outro texto: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Então, meus irmãos, o que é que o Provérbios está ensinando aqui? Instruir os nossos filhos a serem diligentes. Desde quando pequenos estão estudando, né? A serem diligentes nos estudos, a serem diligentes no trabalho. Porque se eles forem bons profissionais, seja lá onde for, tende a prosperar nessa vida. Mas se eles forem negligentes, tendem a fracassarem nessa vida. E a gente quer o melhor para os nossos filhos. E a Bíblia instrui nesse sentido, né? De que a gente possa conduzi-los e valorizarem e se esforçarem para fazerem as coisas bem feitas, né? E de serem diligentes. Há pessoas que já têm isso meio que na sua personalidade, mas há outros que precisam ser ajudados nesse sentido. Sexto, que deriva disso aí: ensine os seus filhos como administrar o dinheiro. John MacArthur escreveu o seguinte: o livro de Provérbios fala muitas vezes sobre organização das finanças, porque o dinheiro exerce um grande papel na vida. Muito do nosso tempo é devotado a alcançá-lo. Ironicamente, todavia, muitas pessoas não gastam o tempo necessário para administrá-lo. Se formos cuidadosos com os nossos recursos, eles podem ser bastante úteis. Mas se não formos, o dinheiro se tornará uma fonte de ansiedade e de dor de cabeça. Então não adianta você se esforçar e trabalhar, ganhar dinheiro, mas não saber administrar o que você ganha. Porque aquilo pode ser bom ou ruim para a sua vida. E a Bíblia instrui nessa direção. E no livro aqui, fala de ensinar os nossos filhos também a serem administradores dos seus recursos. E nessa questão é importante porque através desses recursos, eles utilizarão tanto para fomentar a obra de Deus, como para o seu bem-estar. Caso contrário, eles não fomentarão a obra de Deus e também trarão um transtorno na sua própria vida e perturbarão você também. Até a sua morte você vai ficar preocupado, porque não trabalhou bem essa questão, tanto da diligência no trabalho e como também na administração dos recursos. Nessa questão precisamos ensinar nossos filhos a honrarem o Senhor com seus bens. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Está lá em Provérbios 3, 9 e 10. Também precisamos ensiná-los a não se comprometer com dívidas alheias. Olha só, meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo.
Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Provérbios 6, de 1 a 5. O que é que ele está dizendo aqui em Provérbios, meu irmão? Provérbios está dizendo que só se meta só ajude alguém se você puder honrar aquilo ali no lugar dessa pessoa e não lhe fizer falta. Por quê? Porque se ela der um problema para ela, vai dar um problema para você. E se você não conseguir, se você não estiver disposto a dar aquilo, não tem como você fazer. Porque o que mais tem é esse tipo de problema. Então é uma coisa que tem que ser alertado nessa questão da administração das finanças. Isso não quer dizer que você não vai ajudar, que é o que vamos falar aqui no 7º ponto, para a gente concluir aqui. Ensine seus filhos a amarem o próximo. Se eles trabalharem diligentemente, se eles administrarem bem os seus recursos, eles vão ter recursos para ajudar o próximo também nessa área. Eles vão poder contribuir nesse sentido. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu te darei terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Em outras palavras, meus irmãos, se trabalharmos diligentemente, se administrarmos bem os nossos recursos, nós vamos poder também ajudar outras pessoas. E aí eu concluo. Como pais, nós temos grandes responsabilidades. A maneira que nossos filhos crescem e se inserem no mundo tem tudo a ver com a extensão do nosso compromisso de ensiná-los a viverem de acordo com a sabedoria e verdade de Deus. E aí vai o alerta. Está lá no livro, eu vou só transmitir. Se você falhar em ensinar seus filhos o temor de Deus, o maligno os ensinará a rejeitar e odiar a Deus. Se você falhar em ensinar seus filhos a guardar em seus corações, Satanás se alegrará em lhes ensinar a terem uma mente mundana. Se você falhar em ensinar seus filhos a obedecerem a você e a sua esposa, o diabo lhes ensinará a rebeldia aos pais. Se você falhar em ensinar seus filhos a selecionar suas companhias com cuidado, o maligno escolherá as amizades deles. Se você falhar em ensinar seus filhos a serem diligentes no trabalho, Satanás lhes ensinará a indolência que leva à pobreza. Se você falhar em ensinar seus filhos a administrarem suas finanças, o acusador lhes ensinará a serem consumistas a ponto de ficarem endividados. Se você falhar em ensinar seus filhos a amarem o próximo, o diabo os fará amantes de si mesmos. Que o Senhor nos agracie, meus irmãos, e que os ensinamentos que estão lá em Provérbios sirva de instrução para os nossos filhos através de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.